Olá, galera, mais uma liga aí trazendo notícias das Olimpíadas lá em Paris, sempre de olho nos maranhenses. Esse terceiro episódio, lógico que a gente vai falar da participação do Bruno Lobo, estreia muito boa, estreou bem lá nas águas de Marselha, no sul da França. Vamos falar também do vôlei feminino na IEM, lá junto com a seleção brasileira, fazendo uma campanha muito legal, invicta nas Olimpíadas lá da França. Vamos falar também da estreia de Wellington Maranhão, da estreia não, melhor dizendo, da participação de Wellington Maranhão no arremesso de peso, né, Gustavo? Tu acompanhou lá no Stade de France, o maranhense lá de Imperatriz, no atletismo. E então a gente começa falando, vamos começar com o Wellington, que fez a sua participação lá, infelizmente não conseguiu o índice para ir para a final. Tu acompanhou essa prova, Gustavo? Conta um pouco pra gente como foi essa participação do Wellington na sua primeira edição de Jogos Olímpicos lá em Paris. Pois é, Eduardo, o Wellington teve aquela questão muito do nervosismo, que é algo que acontece, né? Por mais que seja um atleta de altíssimo rendimento, é a primeira Olimpíada dele, teve, querendo ou não, aquilo que a gente conversava muito, né? Sobre a questão do peso nos ombros, um peso que ele não pediu para carregar em relação à saída do Darlan Romani, né? Que era candidato ao pódio do Brasil, né? O Darlan, principal atleta nesse quesito, né? Nessa modalidade aí do peso. Porém, o Wellington sentiu um pouquinho a pressão da Olimpíada, né? Queimou suas tentativas, não conseguiu a classificação, o que é uma pena, porque ele vinha arremessando muito bem, tá no crescimento no ranking da modalidade, tinha já marca suficiente para tentar brigar aí pela final, que seria era o grande objetivo dele no fim das contas. Mas eu acho, Eduardo, que no fim das contas, por mais que o Wellington não tenha conseguido o desempenho que se esperava dele, que ele esperava também, eu acredito que serve tudo de aprendizado, né? Às vezes aquela dor, aquele sofrimento, aquele momento difícil, tudo é aprendizado. Ele é um atleta jovem, tá crescendo na modalidade, isso é muito importante. Então eu acho que ele pode absorver muito bem essa pancada de Paris 2024, já pensando em Los Angeles 2028. É um atleta de muito potencial, tá evoluindo na modalidade, se classificou via ranking, inclusive, né? O que é difícil, né? Venhamos e convenhamos. O Brasil colocou 2 atletas nesse arremesso de peso. Mas aí o Wellington, eu acho que vai ainda crescer bastante na modalidade, vai pegar esse aprendizado de Paris e levar nesses 4 anos aí de ciclo olímpico. É aquilo que a gente sempre fala, aquilo que a gente sempre ressalta. Olimpíada não são só aquelas 2 semaninhas lá de 4 em 4 anos, é todo um período aí de 4 anos de preparação, de competição. Tudo isso vai servir de lição aí pro Wellington voltar mais forte e brigar por algo mais sólido na Olimpíada de 2028. Não, e só para encerrar aqui no assunto Wellington, ele vinha treinando bem, vinha falando que vinha arremessando bem, mas isso que tu falou realmente é importante, esse peso que ficou como o único atleta brasileiro na modalidade, peso, eu tenho certeza que acabou de alguma forma refletindo para ele lá na Vila Olímpica, só ele treinando, vendo atletas de outros países treinando junto, aquele peso em cima dele. Nos troféus do Brasil que ele disputou, todos era o Darlan ali e ele em segundo. Ele já estava acostumado também a estar competindo ali com o Darlan. Acho que na hora, enfim, não sei se necessariamente foi isso que aconteceu, mas são fatores que a gente sabe que, de fato, como tu comentou muito bem, a Olimpíadas é um ciclo inteiro. Ele fez um ciclo muito bom na hora de lá dos jogos, acabou não concluindo da maneira que ele queria, mas a gente vai acompanhar, como tu falou, ele vem crescendo na modalidade. O Darlan é o principal atleta brasileiro. Sempre atrás do Darlan, ele tá sempre ali encostando. Então, quem sabe nesse ciclo ele até consegue superar o Darlan e chegar lá em Londres como o principal atleta brasileiro. Tem muita coisa ainda pra virar, né? Pois é, eu acho que, tipo, o objetivo do Wellington em Paris era tentar a vaga na final, né? Obviamente ficar ali entre os 12 que vão pra final. Porém, ele já conseguiu um grande feito que era a classificação. Ele não era um nome muito cotado no radar, né? Cresceu muito de produção de um ano pra cá, conquistou marcas importantes, arremessando pra cima de 21 metros. Exato. Creio eu que ele chegar na Olimpíada já é um feito gigantesco por todo o cenário. A eliminação foi um pouco frustrante, sem dúvida, principalmente para ele, né? Ele se cobra muito como um atleta de alto nível, não conseguiu desempenhar do alto nível que ele consegue desempenhar, né? O nervosismo acabou batendo, porém, isso foi um aprendizado extra e uma motivação para ele continuar tentando, continuar batalhando, melhorar suas marcas pessoais, treinar ainda mais, se dedicar ainda mais para, em 2028, em Los Angeles, voltar com muita força e ser uma das esperanças brasileiras. Ainda tem muita chance, o Wellington torce bastante pelo potencial dele, para que esse potencial desflore e ele possa voltar a competir em alto nível nas Olimpíadas também. A gente vai estar acompanhando mais esse ciclo aí do Wellington. E agora a gente vai passar para o vôlei feminino, né? A Nayeme, líbero maranhense, que está junto com a seleção brasileira lá em Paris. Seleção tá voando, Gustavo, não perdeu nenhum set, está classificado, inclusive
tá ganhando como recompensa nessa próxima fase agora das quartas de final um adversário teoricamente mais fraco, mas como o próprio técnico José Roberto Guimarães e as jogadoras estão falando que no torneio desse Olímpico, ainda mais numa fase aguda dessa, não tem time fácil. Teoricamente a República Dominicana é uma equipe mais fácil. Como é que tu analisa esse desempenho do Brasil até esse jogo aí, até as quartas de final, diante dessa República Dominicana, que o Brasil vai entrar como amplo favorito nesse duelo? Então, Eduardo, não só falar da seleção feminina, mas também principalmente da Naemi. A Naemi ontem contra a Polônia, né? Nós estamos gravando aqui numa segunda-feira, né? O jogo de domingo contra a Polônia. A Naemi fez uma partida de altíssimo nível num jogo muito forte. A Polônia, apesar dos 3-0 no placar, nós tivemos aí um segundo set que foi 38-36. Foi um jogo lá e cá de altíssimo nível, duas equipes postulantes a pódio, e a Naemi, quando acionada, não decepcionou. Fez uma grande partida a líbero maranhense da seleção feminina, mostrando que tem seu potencial, mostrou porque ganhou a disputa com a Natinha. A Natinha, inclusive, ontem, como curiosidade, ela entrou como atleta ali ponteira passadora, né? Ela tá lá como 13ª. Isso, e uma das atletas estava machucada, a Natinha ganhou uns minutinhos. Inclusive, é importante até para ela poder ganhar medalha em caso de... Legal, bem legal. Tá no grupo, né? Tá. É tipo uma situação que aconteceu com o judô. No judô, por exemplo, o Baby ganhou medalha de bronze, mas o Baby só lutou no meio do processo. Ele não lutou na luta lá da Itália. Entendi. Mas ele ganha medalha porque tava no grupo. A equipe, entrou, né? A Larissa Pimenta, a mesma coisa. A Larissa Pimenta foi medalha de bronze no individual e por equipes, porque no meio de um dos combates ela também foi acionada. Então vale pela questão da equipe. Boa lembrança. Mas a Naemi tá crescendo de nível junto com a seleção feminina, é uma candidatíssima ao pódio. A Naemi aí tem boas condições de se tornar a quarta atleta maranhense na história a conquistar uma medalha olímpica. Como você falou muito bem, a República Dominicana é um adversário um pouco mais acessível. Você não escolhe adversário, né? Time que quer ser campeão não escolhe adversário. Mas eu acho que a Naemi e a seleção feminina tem na República Dominicana um caminho, digamos, um pouco mais tranquilo pensando em semifinal. Mas como a seleção tá desenvolvendo um bom vôlei, tá muito confiante, tá muito focada, dá pra ver o foco, né? Além do alto nível de vôlei que elas estão desempenhando, creio eu que vai ser um jogo de bom nível pro Brasil conquistar essa classificação, manter essa moral elevada e pensar na sequência aí pra brigar por mais uma medalha. É porque depois na semifinal já é pedreira, né? Não tem pra onde correr, não. Já não tem pra onde correr, vai ser pedreira. E muito legal essa participação da Naemi, a gente vai ficar acompanhando. E agora a gente vai encerrar falando de Bruno Lobo que já entrou com grandes expectativas, campeão pan-americano, o melhor kitesurfista das Américas, chegou lá com bastante, digamos, com bastante acreditando mesmo que de fato poderia brigar por uma medalha, por mais que a gente saiba que os europeus estão ali numa disputa de alto nível. O Bruno tá com um técnico europeu, tá com uma preparação física bem feita mesmo. Ele comentou isso com a gente, que ele estava muito empolgado para essas Olimpíadas. Já conhece, né, a Marina de Marselha lá no sul da França, onde estão sendo realizadas as provas de vela. Começou muito bem, 4 regatas. Conta pra gente, Gustavo, como foram essas 4 regatas iniciais do Bruno. E também, agora quando a gente tá gravando, ele chegou a disputar uma 5ª regata. Faz um resumo dessa participação do Bruno pra gente aí nesse início de disputa da Fórmula Kite lá em Paris. Então, Eduardo, hoje nós tivemos a 5ª regata somente, porque é a seguinte fórmula da Fórmula Kite, né? A fórmula da Fórmula Kite é ótima, mas a fórmula de disputa da competição é a seguinte: são 16 regatas divididas em 4 dias, são 4 regatas por dia. Aí a gente vai chegar na seguinte questão: hoje nós só tivemos uma porque os ventos foram fracos lá na Marina de Marselha, então só tivemos a 5ª regata. Era para Bruno Lobo e os competidores da Fórmula Kite já estarem na metade da competição. Aí eles vão ter que passar um pouquinho mais do prazo, disputar mais regatas aí nos próximos 2 dias, porque hoje realmente não teve condições. Em relação ao início do Bruno, Eduardo, a gente falava muito nos programas anteriores, escrevemos também no Mirante Esporte, que o Bruno tem como pontos fortes a regularidade nas competições de altíssimo nível que ele vem disputando. Ele já vem de um top 2, top 10 seguidos em Mundial, foi 5º colocado no evento teste da Olimpíada lá em Marselha ano passado. Então, além dessa regularidade, a preparação dele foi muito boa, esteve na Marina de Marselha, já tem pelo menos mais de um mês de treinamento, acumulando tudo, mais de um mês de treinamento lá no sul da França, né? Eu acho que são os 2 pontos fortes do Bruno. E nesse começo de participação da Fórmula Kite do Bruno, o Bruno começa dentro do esperado, né? O Bruno ali brigando, que é o seguinte: são 20 kitesurfistas, classificam os 10 primeiros para a disputa da medalha, com os 2 primeiros colocados das 16 regatas iniciais vão direto para a final, e do 3º ao 10º, 8 kitesurfistas vão lutar pelas últimas 2 vagas para a decisão. E o Bruno se mantém nesse top 10. O Bruno, no primeiro dia de regata, desse domingo,
Ele fez 4 regatas ótimas, excelentes. Ele garantiu o 3º lugar na primeira regata, que foi o grande destaque dele. Mas das demais, ele se manteve sempre no top 10, o que é muito importante. Ele encerrou o primeiro dia na 4ª colocação. Agora, caiu para 7º depois da 5ª regata, porque ele ficou em 15º, né? Porque teve só uma regata e ele foi muito ruim. E a gente não sabe como que estava a condição do mar também. Exato. Né? E teve um desempenho, e também porque os outros kitesurfistas também melhoraram o nível, pensando já tivemos 4 regatas, não pode desperdiçar tanto assim, já era para acostumar. Então os outros sentiram também o senso de urgência e elevaram o nível também. E o Bruno, por sua vez, também tem que se preocupar com isso, de estar mantendo sempre essa constância, esse bom nível de performance para poder se manter ali no top 10. Em relação ao 15º lugar de hoje, por enquanto, Eduardo, ele é descartado, que das 16 regatas, cada kitesurfista vai poder descartar uma. Sim. A sua pior tá descartada. E por enquanto, o Bruno, mesmo com o desempenho ruim da 5ª regata, ele é o 7º colocado com uma boa vantagem ali nesse top 10. Deixa de descartar essa regata ruim, se ele não tiver nenhuma pior, que eu acho difícil pelo nível que ele vem mantendo, né? Pois é, e também tem outra questão, Eduardo, em relação ao Bruno. Não, ao contrário de outras classes da vela, o kitesurf, ele não acumula os pontos da primeira fase pro mata-mata, porque aí vão ser regatas da medalha. E aí não é zero tudo. Né? O 3º colocado pro 10º é a mesma coisa. Seria o cenário dos sonhos pro Bruno seria ficar em primeiro ou em segundo para ir direto para a final. Que já colocaria ele com uma chance gigantesca de medalha. Mas aí, ele se classificando ali em 3º ou 10º, não muda muito o cenário. Importante é ele classificar. E a gente tem uma confiança muito grande, não só pela preparação, pela regularidade que ele costuma manter, mas porque também o desempenho nesse começo foi muito bom. Ele se mantém ali no top 10, 7º lugar, um excelente desempenho para ele por hora. Tem tudo para continuar crescendo, tudo para continuar batalhando aí, de ser uma esperança por medalha. E é aquilo, manter essa regularidade, manter esse padrão, continuar competindo em alto nível, porque ele tem boas chances de medalha sim. É um nome que a gente pode botar muita esperança, porque tem essa força, está crescendo a cada temporada no cenário mundial do kitesurf, e ele vem com muita confiança, boa preparação, o apoio da família, a família tá lá em Marcelo. A família tá lá, o filho, a esposa, a mãe, isso é bem legal também poder ter esse acompanhamento. Não, Gustavo, só queria te fazer outra pergunta. A gente viu lá que o primeiro colocado desse início foi o Maxilian Mada, né, que é o de Singapura, é o líder do ranking mundial. E aí tu falaste assim, Eduardo, ele pode conseguir uma das 2 vagas. Ele vai ter que tirar uma pessoa dali, porque possivelmente o Maxilian vai ser o líder, ou de repente a gente sabe que esporte, tudo pode acontecer, mas ele vai ter que tirar pelo menos ali uns 2, 3 da frente, porque se ele avançar na segunda colocação, quem sabe na primeira, aí ele vai com muita moral já para uma decisão, aí numa decisão ele pode crescer, quem sabe ver uma medalha, já pensou uma medalha de ouro para o Maranhão, vai ser sensacional, né? Rapaz, seria épico, mas é uma competição realmente muito difícil. O Bruno terminou o primeiro dia atrás não só do Maeda, o Maeda terminou em segundo, né? Ficou em primeiro o menino Wojciech da Eslovênia e o Valentin Bundes da Áustria ficou em terceiro lugar. Só que aí o Bruno se mantém ali nesse pelotão, né, de top 10. Eu creio que pro Bruno não é muito disso, Eduardo. Tipo, se puder beliscar um segundo lugar, a liderança, seria o cenário dos sonhos. Porém, ele tem que pensar primeiro na classificação no top 10. Eu acho que é um passo de cada vez. Não pode se dar um passo maior do que a perna. É tentar se fixar ali entre os 10, se manter ali como ele já começou entre os 10, para poder carimbar essa vaga nas semifinais. Que aí na semifinal, com tudo zerado, tudo pode acontecer. O Bruno pode estar naquele dia extremamente inspirado e beliscar essa tão sonhada medalha, né? É uma competição muito complicada da Fórmula Kite, mas a gente confia na preparação e no alto nível do Bruno para poder performar em alto nível nessas finais e buscar uma medalha que seria histórica pro esporte maranhense. Histórica e também histórica pro esporte. É a primeira vez que o kite está sendo disputado nas Olimpíadas. Ele é o único brasileiro nessa modalidade de vela. Então ele estrear o esporte nas Olimpíadas, no programa olímpico, e ele com uma medalha vai ser histórico. Eu tô vendo, eu acompanho a CB Vela, né, a Confederação Brasileira de Vela. Eu tô vendo que eles estão botando muita fé no Bruno Lobo, então eu acho que esse período, esse fim do ciclo olímpico deixou eles bastante esperançosos quanto ao Bruno, porque a gente sabe que a vela no esporte brasileiro histórico com a família Scheid, os maiores medalhistas olímpicos, se eu não me engano a Rebeca passou, o Robert Scheid, né? Exatamente, ou seja, o esporte de vela é um esporte... Grael, exatamente. É um esporte muito popular no Brasil e quem sabe o Bruno ajuda a desenvolver ainda mais esse esporte aí, pensando já em questão de Olimpíada, e a gente vai ficar acompanhando. Eu falei aqui em primeiro lugar, porque daqui a gente pode sonhar, né? Lá ele tem que ser um pouco mais metódico. Rapaz, e em relação a... Tu falou da questão da vela,
a tradição também dos Grael, né? Além do Robert Chat, da família Grael, né? Sim, cara. Lars, Torben, a própria Temos Martine. filhos agora, né? A Martine Grael também conquistou medalha, foi bicampeã olímpica, esse ano ela não conseguiu. E aí chega a seguinte questão, o Bruno também tá colocando, a gente falou de responsabilidade na questão do Wellington, tá colocando a vela nas costas, assim, o Bruno, porque a vela esse ano não teve um desempenho tão bom como costuma ter em Olimpíadas. Até a própria Martine com a Kaena Kunze não foram bem, elas são bicampeãs olímpicas, não tiveram um bom desempenho, até chegaram no top 10, mas não brigaram por medalha. Então o Bruno se tornou a última grande esperança de medalha aí para a vela, que é um esporte tradicionalíssimo do Brasil nos Jogos. É uma responsabilidade que aumenta aí o peso do Bruno na disputa da Fórmula Kart. Vale ressaltar, o Bruno é bicampeão pan-americano, né? O Pan entrou antes a Fórmula Kart, né? No seu programa, os Jogos Pan-Americanos. E o Bruno correspondeu à altura com 2 títulos. Agora ele tem essa missão de, ele já como kitesurfista número 1 das Américas, de manter esse alto nível nos Jogos Olímpicos e se credenciar na briga por uma medalha que seria muito importante e histórica para o Maranhão. Ah, não, então tu até explicou por que a confederação tá com tanto... com os olhos tão voltados pro Bruno, é por causa disso daí mesmo. Não só por isso, mas também por ter esperança. Exatamente. Se ele não fosse um atleta com condições, eu acho que não teria também o mesmo tratamento. Mesmo tendo só ele lá, ele não estaria tendo esse tratamento todo, mas ele merece, de fato, é um atleta que está despontando aí como um dos melhores do mundo, vai brigar por medalha com certeza até o fim, e a gente vai estar acompanhando aqui o continuar da disputa da Nayeme, vamos também acompanhar o Bruno e também os outros esportes. Nas outras edições a gente já pode trazer discutindo outros esportes, porque a intenção do programa é estar de olho mesmo nos maranhenses, e na próxima edição a gente vai falar o decorrer da competição do Bruno Lobo, também da Nayeme e de outros esportes, fazer aqui um resumo do Brasil nas Olimpíadas de Paris, fazer uma comparação ali como foi Tóquio, como foi Paris. Na próxima edição a gente já vai estar afinando um pouco mais disso daí e trazendo para vocês tudo que está acontecendo nos Jogos Olímpicos de Paris. Galera, valeu, até a próxima. Valeu, tchau.